Eu vou começar, tá legal? E eu vou, durante este tempo, esta palestra, esta aula tem tamanho TED, né? Vocês conhecem TED? Que no máximo são 17 minutos, alguns segundos. É mais ou menos isso. E Guilherme pergunta, esse curso é o Practitioner? É um complemento do Practitioner. Estamos tomando uma iniciativa de manter contato com as pessoas que estão com sua formação em curso, e demos uma pausa por recomendações de coronavírus. Então, tudo que você tem de aula presencial, já marcada, será agendado no futuro. Você pode falar com a equipe SBPNL sobre isso. Isso é extra, isso é bônus, né? Tomás, empreendedor da Chácara Santo Antônio, tá legal? E aí vai escrevendo aqui comentários e perguntas. Durante um bom tempo estou fazendo palestra tamanho TED, falar de muitas coisas essenciais em 20 minutos, e no final vou interagir com vocês e responder as perguntas, tá legal? E os comentários todos estão sendo registrados aqui, bem como uma pergunta e dúvida que se possa lançar no momento. Então, nesta aula aqui, sobre como desenvolver um modelo mental robusto, que te ajuda a ter sucesso, resiliência, especialmente em momentos de adversidades, o assunto é pressuposto de PNL. E eu vou falar com vocês sobre por que aprender isso, por que se dá atenção a isso, o que são os pressupostos, de onde vem, como usar isso. E eu vou apresentar para vocês, no vídeo chamado Convite de hoje, eu falei que eu ia passar 6, mas você sabe que me empolguei, vou falar de 7 agora. E no final vamos reservar alguns minutos para que você faça pode chamar de uma meditação, de uma mentalização guiada, para fazer de conta que você pensa como os mestres de PNL, os que criaram a programação neurolinguística. Isso fica bem para vocês? Soa bem para vocês? Boa perspectiva para passar um tempo? Hoje à noite? Então, tá bom. Então, aqui, eu tenho um guiazinho aqui para me ajudar a acompanhar. Então, por que aprender sobre os pressupostos de PNL? Porque são a base de PNL. São mais fundamentais ainda do que a metodologia e do que qualquer ferramenta, qualquer atividade. É uma maneira de pensar. E quando você pratica a aplicação dessa maneira de pensar, você aborda seu mundo de uma forma diferente. A PNL tem como uma observação do fenômeno aqui que os limites não estão no mundo, estão dentro das pessoas. Então, interessa conseguir acessar desde as bases como você percebe e reage sobre o mundo. E você vai aprender a mudar seu modelo mental de uma forma profunda. Quando você fala hoje em dia de mindset, é sobre isso. O que chegou a ser transformação digital já é transmutação digital, e precisamos aprender a aprender. E aí, se ficar no pensamento fixo, nos padrões, na programação que funcionou até então, eu não entendo uma resposta tão boa quanto poderia ter utilizando os pressupostos da PNL. Então, o que são? Como você pode definir os pressupostos de PNL? São crenças profundas. É uma crença tão profunda que não questiona. Algumas crenças são variáveis de acordo com o humor. Por exemplo, uma crença que eu sou uma boa profissional, num dia bom eu posso sentir isso, num dia ruim posso questionar, vai variando. Nosso trabalho aqui com os pressupostos de PNL é uma crença tão profunda que é inegociável. Vai entender o mundo assim. É assim que funciona. E como eu já falei, são a base de abordagem de solução. Então, são crenças
profundas, princípios profundos que nós utilizamos para ter a facilidade de solucionar, de criar soluções, ainda mais com criatividade. Qual é a fonte disso? São fontes múltiplas. Eu vou falar alguns nomes, depois vocês podem pesquisar. Tem cibernética, que é uma coisa do século passado, já é século passado, milênio passado, teoria de sistemas, programação neurolinguística, pegou essa metáfora de programação, algumas analogias, semântica geral pela parte da neurolinguística, gramática transformacional, que como ser humano transculturalmente processa a linguagem, transmite e recebe mensagens, pragmatismo, como abordar o mundo para gerar resultados, não se perder na imaginação, fenomenologia, como as coisas acontecem na observação, e positivismo lógico. O pessoal estudou pra caramba e fez uma metodologia multidisciplinar. E os pressupostos criam um foco na solução. Quando se tem alguma coisa a solucionar, quando o momento presente não é do jeito que você quer outra coisa, quando você nota a ausência da condição desejada, quando o estado atual está longe do estado desejado, quando quer eliminar alguma coisa que está presente, tudo isso é um problema. Você não tem o que quer. Então, os pressupostos ajudam você a focar a solução com uma abertura da sua percepção. A mente é muito suscetível a armadilhas. Então, os pressupostos são uma espécie de proteção contra as armadilhas. Você muda de perspectiva. Quando você muda de percepção e perspectiva, você muda seu comportamento bem naturalmente e interage com as pessoas de uma forma bem diferente. É assim que funciona. Eu tenho a felicidade de ter estudado com os fundadores, os grandes mestres de PNL. É uma pessoa super de referência na PNL, é o Robert Dilts. E um dia, numa aula, nunca li num livro, numa aula, agora você vai ter esse comentário também, ele falou que se você tem um problema que não está se resolvendo, garanto, está faltando pelo menos um pressuposto da PNL. Um problema aparentemente insolúvel se torna um problema solucionável. Assinado Robert Dilts. Quando ele falou aquilo, eu fiquei louca. Quer dizer, já sabemos que os limites não estão no mundo, estão aqui dentro. E quando você vai saber se alguma coisa não tem jeito mesmo, aqui diz Robert Dilts, se tem um problema que não está resolvendo, garanto, ele falou, garanto está faltando pelo menos um pressuposto de PNL. Repetindo, um problema aparentemente insolúvel se torna um problema solucionável. Isso não significa que não tem que trabalhar, vai ter que trabalhar. E o que passou comigo quando eu vi esta frase, já conheci os pressupostos, fiquei mais animada ainda para aplicar. A lógica, a conclusão que eu tirei é, então, se eu começar a abordar meus problemas cuidando sempre de usar esses pressupostos, aí eu posso dar um desfecho legal para uma situação, daquilo que depende de mim e nas interações que eu tenho. Então, fiquei bem empolgada, bem feliz com essa possibilidade de fazer isso. Então, agora chegou a hora de apresentar. E vou falar uma frase bem chave, que usamos quase que bordão, que vai ajudar a fixar, e eu vou falar de algumas implicações de aplicar isso a alguns casos. E aqui vocês podem comentar, registrar dúvida, ou pode comentar que está experimentando isso, o espaço é nosso, tá? Então, vamos lá. Como a PNL estuda como criamos nossa realidade por pensamentos, por linguagem,
uma frase que orienta muito, uma metáfora, que criamos modelos de mundo. Aqui vem a frase: o mapa não é o território, quer dizer, ser humano, pela captação nos 5 sentidos e pelo processamento de sistemas paralelos, linguagem do cérebro, nós criamos nosso próprio modelo de mundo. E produto final é um mapa que nós utilizamos para guiar no mundo. A época deles tinha mapa. Nossa época é Waze. Nós guiamos com o Waze com a informação que tem. Só que o que prende o ser humano muitas vezes nas soluções é confunde seu mapa com a realidade e toma como suposição: meu mapa é o mapa certo. Ou pode ser somente existe este mapa. Isso é realidade. É assim. Qual é a consequência disso? Então, aplicado a você mesmo, um problema que você tem, eu não consigo fazer alguma coisa, eu tenho uma dificuldade de fazer alguma coisa, é limitante acreditar que como você percebe e vive é a versão final. Você pode criar outro. Então, é limitante para alguém dar um parecer limitante sobre a situação e acreditar nisso. O que acontece nas relações, que vai ser muito interessante para os gestores aqui, e quando tem 2 pessoas, tem 2 mapas garantidos. Quando tem 7 bilhões de pessoas no mundo, tem 7 bilhões de mapas diferentes. 2 pessoas, quando interagem, cada uma acreditando que seu mapa é o mapa certo, tem tudo para haver mal-entendidos ou, maior ainda, conflitos. Isso faz sentido para vocês? Porque no final vou ver se está fazendo sentido. Então, para haver compreensão mútua, para poder confiar numa outra pessoa que montou seu mundo interno de outra forma, por ter tido experiências diferentes, por ter valores diferentes, por tirar conclusões diferentes, até com os mesmos fatos, conclusões diferentes, esta compreensão vai ajudar muito a entender seu interlocutor, fazer rapport, para quem já conhece esta palavra, conseguir compreender atitudes, comportamento do outro, vai ajudar a dar um feedback que funciona no mapa da outra pessoa. As pessoas têm mania de produzir sua comunicação em mensagens que funcionariam para si mesmo. Então, o que acontece nessa situação? Vamos continuar falando mais, que todos têm uma conexão. Que mais que nós temos como um dado para quem trabalha com PNL é assim, né, inquestionável. Respeitamos, alguém falou outra coisa, mas para fazer a PNL funcionar, muito importante acreditar profundamente e piamente nisso que eu vou falar agora. A vida funciona de forma sistêmica. Tudo está conectado. Não pode isolar uma parte do sistema. Então, gestores que estão aqui, se você tem alguém na sua equipe que está resistente à liderança de uma ideia, como que produziu resistência se não tivesse uma abordagem, às vezes uma insistência por parte do líder? Algumas coisas que eu posso falar hoje podem provocar. Eu estou aqui para abrir mentes aqui, para gerar assunto, para você ir para a sua aula, ou retornar para a sua aula, ou repensar a aula que já teve sobre os pressupostos. Isso acontece também individualmente. Eu vou citar algo que nos toca muito agora, é que a minha maneira de pensar vai afetar meu corpo e minha saúde. Isso você vai ver muito nessa BPNL, que tem cursos inclusive que falam sobre conexão corpo e mente, como você pode trabalhar internamente uma comunicação interna para que seu corpo responda à sua maneira de pensar. Como eu sou coach, trabalho com coaching, tem pessoas que perguntam por que as minhas metas nunca dão certo.
A primeira coisa que eu iria provocar, e com este pensamento, você acha que tem condições, se você está concluindo, generalizando na sua vida que as coisas não vão dar certo, o que isso vai projetar de cenário no futuro? Então, nas interações humanas entre as pessoas, o que uma pessoa faz afeta o outro. Outro exemplo do momento, e que eu tenho falado disso, estou neste momento compartilhando muitos lives e tudo, é o momento de compartilhar. Eu tenho falado sobre o efeito de o mindfulness estar pleno de mente, né? O oposto é perder a mente neste momento. Perder a mente como? Perder a capacidade de ter uma comunicação com todas as áreas do seu cérebro, neocórtex, para poder criar uma objetividade, não frieza necessariamente, mas uma objetividade de observar, analisar a situação e tomar decisões. Então, se uma pessoa não tem ainda as habilidades de criar filtros positivos, apoiadores, e as informações que vão chegando durante o dia, seu desafio de lidar com pessoas estressadas, preocupadas, reclamantes de pessoas que estão lidando mal com incerteza, se o líder, por exemplo, se ele deixar essas influências entrar ao ponto de causar uma trava neuroemotiva, então um efeito real disso é começar a ficar com uma desconfiança, porque precisa contar com outra pessoa, momento ameaçador, e o cérebro emocional começa a processar isso, e o cérebro emocional tem a amígdala, que guarda as memórias dolorosas e começa a processar com um mau filtro de dor, de preocupação, de desconfiança. A vida funciona de forma sistêmica. Então, uma pessoa desconfiada, preocupada, sofrendo e tudo mais, isso vai acabar entrando nas suas relações, a maneira de entender o outro. E quando projeta um mapa sobre a outra pessoa, nós filtramos e não deixamos nada entrar melhor do que o mapa que já projetou no mundo. Meio danado isso, eu acho. Então, o que mais nós temos aqui para falar de pressupostos? Frase, bordão. O significado da sua comunicação é o resultado que se obtém. Então, nós temos duas pessoas, usando as mãos para representar. Uma pessoa que tem um mapa e faz o melhor possível de transmitir por palavras o que está no seu significado pessoal, do seu modelo de mundo, do vocabulário que utiliza, da nomenclatura que utiliza, com não verbal, que muitas vezes a pessoa está conversando consigo mesmo. E aí, quando transmite a comunicação, chega do outro lado aqui, e a outra pessoa processa todas as mensagens do modelo de mundo dele mesmo, que tem tudo para ter outros significados, outras reações. Cada um pode estar falando internamente com seus botões. Esta pessoa aqui é muito resistente, está muito fechada para novas ideias, e esta pessoa fala que esta outra pessoa é muito arrogante. Aí troca-se mensagens, cria um circuito calibrado, e a mensagem enviada, por mais que o comunicador tenha uma boa intenção de fazer chegar, aí chega do outro lado de outra forma. Recado final, o significado da comunicação e o resultado que se obtém. Foi isso, deu nisso. Então, o comunicador que tem esta competência, já está aplicando o mapa, não é o território, ele entende que eu estou precisando mudar a minha maneira de comunicar com o outro, porque o feedback já me sinaliza que o significado saiu torto. Esse é tão útil manter isso em mente. Você para de criticar tanto as pessoas e começa a olhar para si mesmo, para pensar, revitalizar, modificar, criar um repertório maior de muitas maneiras que estão presentes em todas as aulas de PNL.
tá? Mais. Lembra, tamanho TED hoje. Os comportamentos têm uma intenção positiva. Essa daqui, essa frase, só isso numa aula pode dar mais debate. Vou falar da minha maneira hoje. O nosso cérebro está organizado para alcançar estados desejados. Nós temos esta programação básica. Como funciona a mente quando funciona muito bem para criar habilidades ou para alcançar metas. Nós começamos com a meta no final. Criamos uma referência, uma representação interna. Antes de começar a me comportar, eu já tenho um alvo. Então, o que acontece? Os comportamentos que saem no dia a dia são comportamentos que têm propósito positivo, são para chegar a algum lugar, né? Ou são comportamentos para proteger-se da interferência de outras coisas com a minha meta. Então, todo e qualquer comportamento que uma pessoa tem para ela mesma, para com ela mesma, tem uma intenção positiva, está agregando alguma coisa. Ou é caminho para conseguir alguma coisa que quer, ou é um caminho para se proteger de alguma coisa que não quer, com todas as sutilezas envolvidas nisso. O que isso me ajuda com meus próprios comportamentos? Muitas vezes as pessoas que estão procurando mudar traço dentro de si mesmo acabam se chicoteando, se flagelando sobre o comportamento, rotula o comportamento como necessariamente ruim e pode ter vergonha, pode ter receio, pode ter rejeição, pode ter conflito interno, várias coisas. Então, no caminho do autodesenvolvimento, faz muito bem considerar de uma outra perspectiva, tá? Isto que eu estou recriminando em mim, logo mais falamos do outro, isso que eu estou recriminando em mim, na verdade tem uma função. E se eu detonar com isso, eu vou ficar ou sem motivação e caminho para uma coisa, ou sem proteção. Segundo o meu modelo de mundo. Não é para aceitar e se resignar. É para reconhecer, para se comece a descobrir quais são os novos comportamentos flexíveis que me dão outros caminhos para me dar aquilo que eu quero mesmo dos meus estados desejados. Para com os outros, né? De entender a intenção positiva do outro. Somente você vai entender somente o comportamento de uma pessoa no contexto no qual foi gerado. Isso significa, se você não entende o mapa da pessoa que está tendo comportamento, você vai interpretar e distorcer o comportamento como se fosse você fazendo. Só que não é você que está fazendo isso, é outra pessoa com outros motivos não explicitados, e aí tem muitas falhas nessa interpretação sobre a razão de alguém ter o comportamento. E às vezes tem falta de compaixão total, falta de empatia, falta de várias coisas. Aí os gestores que estão aqui, quando tem alguém na sua equipe que tem um comportamento não adequado e parece difícil modificar isso, na sua atuação como líder, a questão é de oferecer alternativas, se colocar no lugar da pessoa, fazer sua inteligência emocional até que se consiga, por momento, se despir do seu modelo de mundo para ter chance de entender o que é esse comportamento no mundo da outra pessoa, o que outra pessoa está precisando, está se protegendo. Isso vai longe. Palestra TED. Então, continuo falando numa batida aqui. Uma boa notícia aqui. Essa é uma coisa que eleva, que dá esperança. A próxima frase. Nós temos os recursos que precisamos. No tempo original, quando eu aprendi PNL, falava que as pessoas têm os recursos. Aprendi com o mestre de PNL da quarta geração. Ele falava que não necessariamente numa pessoa, que visionária, a pessoa Bernd Iser, ele já faleceu.
ele fala que o sistema tem todos os recursos, ele valorizava o sistema. Aí eu, pensando linguisticamente, nós temos duplo sentido aqui, não tem? Nós temos os recursos que precisamos, cada um sabe de uma coisa, e em colaboração, nós conseguimos solucionar problemas mais difíceis. E, gente, isso não é o momento que estamos passando. Nós temos os recursos que precisamos. Se tem um estado desejado que parou aqui na mente das pessoas, nós temos recursos. E esses recursos existem dentro de nós, tem a ver com a nossa capacidade de acessar criatividade, de trazer na memória experiências positivas, tem a ver com a criação de valores e de crenças, de fazer gestão das emoções e tudo mais. Então, o mundo interno é ilimitado e dá muito efeito no mundo externo. Tomar força para explorar como laboratório quanto que você tem de recursos. Aí tem um recado, né? Outro levanta, essa daqui é um recado, né? Se aquilo que está funcionando não está funcionando, faça outra coisa. A razão de alguém ficar insistindo no mesmo comportamento é porque seu mapa de mundo ainda não foi inclusivo o suficiente para permitir a flexibilidade comportamental. Então, tem vezes que cada um precisa se tocar, se toca, né? Faça outra coisa. Aí precisa estar desperto o suficiente para reconhecer que está repetindo um padrão. Às vezes é sutil um pouquinho para observar. Precisa sair do piloto automático. O piloto automático vai fazer a mesma coisa, mesmo que não funcione. Última coisa aqui que eu vou falar para mim, um recado positivo também. Não existe fracasso. Tem pessoas que se machucam com resultados diferentes do desejado, ficam decepcionadas, ou desapontadas, ou arrasadas, derrocadas, e fracasso é um rótulo que algumas pessoas utilizam. Então, vamos experimentar, né? Com o recurso, não existe fracasso. Esse é um nome, só é resultados. E o resultado é algo que você pode observar. Se você é capaz de observar um resultado comparando com o estado desejado, a diferença entre resultado obtido e resultado desejado tem tudo para retroalimentar e dar o feedback. Pronto, esses são os pressupostos de PNL. Então, vamos aqui, nós temos 1 minuto, 2 minutos para fazer isso. Vamos tomar 3 respirações, teve muita informação rapidamente. Vamos entregar para a mente inconsciente capacidade de aprendizagem. Vamos fazer 3 respirações para separar, para dar uma acalmada aqui, contando 4. 1, 2, 3, 4. E fora, 1, 2, 3, 4. Inspirando, 1, 2, 3, 4. Expirando, 1, 2, 3, 4. Inspirando, 1, 2, 3, 4. Expirando, 1, 2, 3, 4. Agora vamos fazer uma atividade bem cara de PNL. Vamos fazer de conta. É uma estratégia de PNL para passar informações para o nosso cérebro, para utilizar os neurônios. Sabe que os neurônios da imaginação são os mesmos da percepção? Vamos lançar mão, usar a imaginação e vamos imaginar que você já fez todas as aulas de PNL e você já pratica este pensamento. Isso te dá um super esfera de atitude poderosa e também uma inoculação
contra pensamentos viróticos. E saúde mental, a força, a vitalidade está funcionando bem. Faça de conta. Experimente colocar o corpo na postura de uma pessoa que está repleta de recursos, porque nós temos todos os recursos. Experimente um pensamento, nossa, como é libertador saber que mapa não é território, porque se aquilo que estou fazendo não está funcionando, eu posso mudar meu mapa, que eu tenho essa possibilidade, está em mim. Quando tem diferenças com os outros, nossa, como é bom que antigamente eu reagia, agora eu fico curiosa para saber como é que a outra pessoa opera por dentro e meu mundo fica mais rico por conta disso. E penso, como é bacana poder comunicar e observar o resultado da comunicação e ter os meios para ajustar a comunicação em tempo real. E você pode começar a ficar animado com todo esse empoderamento que você tem, utilizando os princípios base. O mais clássico do PNL são os princípios e crenças profundos. Experimente um pouquinho da postura, respiração, a perspectiva interna, e pode ficar impressionado consigo mesmo pela capacidade de transformação, como você funciona por dentro. Porque o manual do cérebro, você está ganhando mais um pedaço todos os dias. E assim, encerramos nossa aula. E eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Tem coordenação pedagógica aqui. O que eu disse, o que você entendeu, tem uma grande diferença. Comentários da galera, sabe muito da galera aqui. O sistema tem os recursos necessários. Libertador, nós juntamos, temos mais recursos. Cool things, que nome legal. Tem déficit de atenção e tenho dificuldade de adaptar meu mapa ao mapa dos outros. Tem alguma dica para facilitar o processo de adaptação? Os meus mestres falam para mim que quem tem déficit de atenção é onde especificamente tem déficit, porque em alguns lugares você tem extremo foco. Então, que recurso que você precisa acrescentar, porque você tem os recursos. E as outras pessoas têm recursos para interagir com você. A dupla de uma comunicação tem recursos para criar uma comunicação distinta, com essa vontade, com essa atitude, com esse convite que você faz, né? Eu vou me abrir e eu vou centrar dentro de mim mesmo para me colocar presente, para nós aprendermos em tempo real como comunicar. Que comunicação é aprendizagem em curtíssimo prazo. E, Gilson, obrigada, que você gostou da aula, mesmo fazendo Master Practitioner, agora anotou várias coisas, ótimo. Bianca falou que amou, Rose falou que show de aula, Ana Carolina falou, que legal, amando a relação que um pressuposto tem com o outro. É um conjunto, é um sistema, é uma epistemologia. Epistemologia é como conhecemos o mundo. E para este mundo ser um bom mundo para nós, o que você faz para conhecer o mundo? Porque você é um ser humano com sistema biológico, sua parte em usar esses pressupostos para conhecer bem o mundo, suas possibilidades e sua contribuição. Podemos construir um mundo melhor. O tímido tem o recurso anti-timidez em algum outro lugar. Mariana, no sistema tem muitos exemplos de pessoas. Timidez é uma postura interna e externa, e de imediato eu digo, observe, modele como faz e cria sua própria versão. E aí na aula, vai perguntando seus treinadores. Cool things. Já adoro seu nome, tá? Muito obrigado, Fala, por responder a minha pergunta. Adorou a aula. Que bom, gente. Então, vamos encerrar aqui. Nós estendemos um pouquinho. Eu fiz TED o dobro um pouquinho, mas pode ter certeza, foi por gosto, por animação de estar com vocês. Cecília, muito obrigado. Ficou tudo claro, ótimo. Que nesta transmutação digital estamos aprendendo a falar e fazer uma conexão
além do que o físico, e fazemos isso por algo que chamamos campo na PNL da 4ª geração. Então, dentro do que eu tenho de possibilidade de criar campo e conexão, eu estou com vocês, me toco por vocês, com aquilo que vão fazer utilizando a PNL e esta aula. E agora vou me despedir de vocês desejando uma excelente noite. Tchau, tchau.